A oração da manhã não é apenas um hábito religioso, mas um princípio espiritual que abre caminhos. A Bíblia revela que aqueles que buscam a Deus cedo encontram direção e força para enfrentar o que está por vir. Quando você se levanta e coloca o Senhor em primeiro lugar, você está declarando que Ele é a prioridade da sua vida. Isso não é um simples gesto, é uma decisão espiritual que muda atmosferas. Quantas vezes você já percebeu que, quando começa o dia apressado, sem parar para orar, parece que tudo dá errado? É como se a mente ficasse confusa, o coração agitado e as situações mais simples se tornassem grandes obstáculos. Agora imagine o contrário. Você inicia o dia entregando cada detalhe a Deus, pedindo a sabedoria do alto, confiando a Ele suas preocupações e suas lutas. Nesse momento, o fardo que parecia insuportável se torna mais leve, porque não é você quem carrega sozinho, mas o Senhor que vai à sua frente. A oração da manhã é como uma chave que abre a porta da presença de Deus. Sem ela, muitas vezes, passamos por caminhos escuros, sem perceber que havia luz disponível para nos guiar. Quando você decide orar antes de sair de casa, não apenas fala com Deus, mas convida o próprio Espírito Santo a caminhar ao seu lado. E quando o Espírito está com você, até as dificuldades ganham um novo sentido, porque cada desafio se transforma em oportunidade de vitória. Quando falamos em começar o dia com oração, não estamos tratando apenas de pedir bênçãos, mas de alinhar o coração com a vontade de Deus. Muitas pessoas oram apenas quando estão em apuros, mas a verdadeira força da oração da manhã está em preparar o espírito antes, mesmo que as batalhas surjam. É como um soldado que se equipa antes da guerra. Ele não espera a luta começar para então buscar suas armas, ele se antecipa e entra no campo pronto para vencer. O mesmo acontece com a vida espiritual. Ao se levantar e dobrar os joelhos, você está revestindo sua mente com a paz de Cristo, protegendo sua casa com a presença de Deus e declarando pela fé que nada terá poder maior que o Senhor sobre o seu dia. É nesse instante que portas começam a se abrir, porque a oração coloca em movimento promessas que já estavam liberadas no céu, mas aguardavam a sua atitude de fé aqui na terra. Essa atitude simples, que pode levar poucos minutos, é suficiente para transformar a atmosfera ao seu redor. O que parecia impossível passa a ser alcançável. O que estava travado começa a fluir e o que trazia medo é substituído pela confiança em Deus. O segredo não está no tamanho da oração, mas na sinceridade do coração que a faz. Existe uma razão pela qual a Bíblia enfatiza tanto o poder das primeiras horas do dia. O salmista declarou: "De madrugada te buscarei." Essa escolha não foi aleatória, mas estratégica. Logo cedo, a mente ainda não foi tomada pelas preocupações. O coração não está sobrecarregado pelo peso das notícias. E o corpo não foi drenado pela rotina. É nesse momento que o espírito está mais receptivo para ouvir a voz de Deus e mais aberto para receber instruções do alto. Quando alguém começa o dia em silêncio diante do Senhor, meditando na sua palavra e entregando-lhe os planos, algo sobrenatural acontece. É como se Deus tomasse o timão do barco, conduzindo cada detalhe que antes parecia incerto. Ele coloca ordem no que estava em confusão, fortalece áreas que estavam frágeis e aponta o caminho que trará paz e vitória. Ignorar esse princípio é andar desarmado no meio de um campo de batalha, mas abraçá-lo é viver com a certeza de que cada passo foi guiado por aquele que já conhece o fim desde o começo. Por isso, buscar a presença de Deus antes de qualquer compromisso não é perda de tempo, é a maior preparação para o sucesso e para a proteção de todo o dia. Há situações invisíveis acontecendo ao nosso redor que não conseguimos enxergar com os olhos naturais. A Bíblia afirma que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Isso significa que cada novo dia carrega desafios que vão além daquilo que se pode controlar com força humana. É por isso que a oração da manhã não é apenas um ato de devoção, mas um verdadeiro revestimento espiritual. Quando alguém se coloca diante de Deus logo cedo, é como se estivesse vestindo a armadura que o apóstolo Paulo descreveu: capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé. Essa postura protege contra ataques invisíveis e abre espaço para que o Espírito Santo conduza cada decisão. Muitos deixam suas casas confiando apenas em sua capacidade,
e acabam sendo surpreendidos pelo peso das circunstâncias. Mas aquele que confia ao Senhor, os primeiros minutos do dia encontra uma força que vai além da lógica e da razão. Orar antes de sair de casa é declarar: não caminho sozinho, não estou exposto ao acaso, mas tenho um Deus que me guarda em cada detalhe. Esse ato transforma a insegurança em confiança e o medo em coragem. É o segredo que prepara a alma para enfrentar qualquer batalha e seguir firme até o fim do dia. O mundo ao redor pode até tentar impor pressa, ansiedade e uma rotina sufocante, mas existe uma chave poderosa para romper esse ciclo: a oração que libera paz. Quando a mente desperta já cheia de preocupações, é como se o coração fosse sobrecarregado antes mesmo de o dia começar. Porém, ao separar um momento de entrega ao Senhor, a pressão dá lugar ao equilíbrio. A oração não muda apenas circunstâncias externas, ela primeiro organiza o que está dentro. A paz de Deus, como ensina a Escritura, excede todo o entendimento. Isso significa que, mesmo sem ver soluções imediatas, o coração encontra descanso. Essa paz não depende de notícias favoráveis, nem de resultados imediatos, mas da certeza de que o Pai já está agindo nos bastidores da vida. Quem ora cedo carrega consigo um ambiente de serenidade que contagia as atitudes, as palavras e até mesmo as reações diante dos problemas. E quando a paz governa, o inimigo perde força, porque já não consegue semear confusão nem alimentar a ansiedade. Orar antes de sair de casa é escolher caminhar em um espírito alinhado com o céu, livre das pressões que paralisam e aberto para as vitórias que o Senhor preparou para hoje. A oração não é apenas um pedido, mas também um escudo invisível que cerca e protege. Ao dobrar os joelhos, algo espiritual acontece. Fortalece-se a fé, abre-se o coração para ouvir a voz de Deus e ativa-se um manto de proteção sobre a vida. Muitas batalhas que parecem naturais têm origem em dimensões espirituais. É por isso que começar o dia em oração é como colocar a armadura de um guerreiro, pronto para enfrentar os ataques invisíveis que podem surgir ao longo do caminho. A pessoa que ora antes de sair de casa não anda desprotegida. Há uma barreira espiritual ao seu redor, guardando seus passos e silenciando estratégias do inimigo. É como se cada palavra de oração fosse uma muralha que o mal não consegue atravessar. O coração confiante não teme acidentes, mas notícias ou armadilhas, porque sabe que o Senhor já foi adiante, preparando cada detalhe do dia. Assim, a oração transforma a saída de casa em um ato de fé e não de medo. Aquele que confia no poder de Deus já não carrega o peso da insegurança, mas a firmeza de quem sabe que não caminha sozinho. Muitas vezes a mente desperta já tomada por preocupações, ansiedades e listas intermináveis de responsabilidades. É nesse momento que a oração funciona como um alívio imediato, acalmando os pensamentos e trazendo paz ao coração. Quando a alma se aquieta diante de Deus, a confusão se dissipa e a clareza surge. Problemas que pareciam insuportáveis começam a ser vistos sob uma nova perspectiva, porque a mente não está mais presa ao medo, mas alinhada à esperança. O que antes era peso se transforma em confiança. A oração pela manhã coloca a pessoa em sintonia com a vontade de Deus, trazendo a certeza de que nenhuma situação é maior do que Ele. Essa confiança renova as forças, substitui a ansiedade por serenidade e prepara o coração para viver um dia em equilíbrio. Não se trata apenas de pedir soluções, mas de receber descanso interior, paz que ultrapassa o entendimento e que se reflete em cada atitude tomada ao longo do dia. A oração também é a chave que desperta a coragem, necessária para enfrentar as batalhas diárias. Quando a pessoa se ajoelha diante de Deus logo cedo, ela se levanta mais forte do que qualquer desafio que encontrará. Essa força não vem da autoconfiança, mas da confiança em um Deus que nunca falha. Ele sustenta, guia e dá ousadia para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. É nesse momento que o medo perde poder e a fé ocupa espaço. Palavras de desânimo que poderiam paralisar são anuladas pelo poder da oração. É como se o coração fosse revestido de uma armadura espiritual, tornando a pessoa firme diante das dificuldades e inabalável diante das más notícias. Ao começar o dia com oração, a coragem não é apenas momentânea, mas um combustível constante que mantém a caminhada firme até o final do dia.
Independentemente dos obstáculos, a oração da manhã também abre os ouvidos espirituais para discernir a voz de Deus no meio de tantas distrações. O mundo fala o tempo todo. Preocupações, notícias ruins, pressões externas. Mas quando a pessoa ora antes de sair de casa, ela se sintoniza com a frequência do céu, que aprende a distinguir o que é direção divina daquilo que é apenas ruído humano. Esse discernimento se torna uma vantagem poderosa, porque evita decisões precipitadas, relacionamentos prejudiciais e caminhos sem saída. É como andar por uma estrada iluminada, enquanto tantos outros caminham às cegas. A cada passo, o Espírito Santo lembra promessas, dá alertas, inspira estratégias e até silencia a ansiedade, que poderia gerar escolhas erradas. Quem começa o dia orando não caminha sozinho, caminha guiado pela voz de Deus, que fala ao coração e revela o melhor caminho a seguir. A oração da manhã não apenas protege e guia, mas também fortalece a mente contra os ataques invisíveis do inimigo. Muitos iniciam o dia já sentindo peso, desânimo e pensamentos de derrota, sem perceber que isso é uma estratégia espiritual para minar a fé. A oração é o escudo que neutraliza essas setas. Quando a pessoa declara a palavra logo cedo, ela veste a armadura de Deus e nenhuma mentira do inimigo encontra espaço. A insegurança dá lugar à confiança. A preocupação cede espaço à paz. E o medo se transforma em coragem. Não se trata de apenas repetir palavras, mas de liberar a verdade do céu sobre si mesmo e sobre a jornada que está por vir. Assim, o coração permanece blindado e a mente clara, preparada para vencer cada batalha que o dia possa trazer. A oração antes de sair de casa abre portas de favor que o esforço humano por si só não conseguiria. Muitos acreditam que apenas a preparação, os contatos ou o planejamento são suficientes para garantir vitórias. Mas há algo que vai além, a intervenção divina. Quando o coração se levanta em oração, o Senhor move pessoas, cria conexões inesperadas e traz soluções que não estavam no horizonte humano. Uma simples reunião pode se transformar em oportunidade. Uma palavra pode abrir um caminho, e até situações aparentemente negativas podem se tornar instrumentos de avanço. Esse é o segredo do favor de Deus. Ele trabalha em silêncio, mas de forma poderosa, transformando detalhes em milagres. Quem começa o dia em oração, caminha com a convicção de que nada acontece por acaso. A oração também fortalece o discernimento espiritual, tornando clara a diferença entre caminhos de bênção e caminhos de engano. Muitas vezes, a pressa e a rotina fazem com que decisões sejam tomadas apenas pelo raciocínio lógico, mas a lógica nem sempre enxerga o que Deus já vê adiante. Ao orar antes de sair de casa, o coração se alinha ao Espírito Santo e a mente se torna mais sensível às impressões e direções divinas. Pequenas escolhas, como aceitar ou recusar uma proposta, mudar um trajeto ou até mesmo esperar no tempo certo, podem definir grandes resultados. É nesse ponto que a oração protege contra armadilhas e enganos que poderiam comprometer todo o dia. Oração é luz que ilumina o caminho e revela onde estão as armadilhas invisíveis. A oração da manhã também abre espaço para que o coração seja inundado de gratidão. Quando a mente desperta agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela saúde, pela família, pela oportunidade de um novo dia, a atmosfera espiritual muda imediatamente. A gratidão não é apenas um sentimento, mas uma chave que abre portas invisíveis. Deus responde a corações que reconhecem sua bondade e não vivem presos apenas às necessidades. A gratidão transforma preocupações em confiança e transforma a escassez em abundância, porque reposiciona a alma no lugar certo diante do Criador. Quem começa o dia agradecendo, termina o dia reconhecendo milagres. Outro segredo poderoso é alinhar a oração da manhã com declarações de fé. Não basta apenas pedir. É necessário declarar em voz firme aquilo que a palavra de Deus já assegura. Quando você declara que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, sua mente é fortalecida e o ambiente espiritual ao redor se ajusta a essa verdade. As palavras têm peso no mundo espiritual e quem escolhe declarar vitória logo cedo planta sementes que florescerão ao longo do dia. Cada declaração é como uma muralha levantada contra a insegurança, contra o medo e contra os ataques invisíveis. É a fé em ação, moldando o dia de acordo com as promessas eternas.
Há dias em que as circunstâncias parecem dizer o contrário do que você declara, mas é justamente aí que a fé se torna mais preciosa. A oração da manhã não é feita para confirmar o que os olhos veem, mas para ativar o que Deus já planejou para você. Quando a alma insiste em temer, é a sua voz em oração que coloca ordem no caos interior e reafirma: o Senhor está no controle. Esse é o momento em que o coração se torna firme e a mente se liberta das distrações. Não é apenas uma prática espiritual, é um ato de guerra contra tudo que deseja roubar sua paz. É declarar que, independentemente das circunstâncias, o dia pertence ao Senhor e será marcado por vitória. Ao encerrar esta oração, guarde dentro de você a convicção de que não saiu de casa sozinho. O céu caminha ao seu lado. Os anjos do Senhor estão ao seu redor, e a mão de Deus guia cada passo que você dará. Esta não é apenas uma rotina espiritual. É uma aliança viva com o Pai que cuida, protege e abre portas que ninguém pode fechar. A cada manhã que você separar este tempo, mais sensível ficará para ouvir a voz de Deus e mais clara será a percepção de que Ele está agindo em sua vida. Vá em paz, com a certeza de que a oração desta manhã já liberou vitória, já trouxe proteção e já atraiu a bênção que você precisa para hoje. A cada manhã que você separar este tempo, mais sensível ficará para ouvir a voz de Deus e mais clara será a percepção de que Ele está agindo em sua vida. Vá em paz, com a certeza de que a oração desta manhã já liberou vitória, já trouxe proteção e já atraiu a bênção que você precisa para hoje.